Fala pessoal, tudo bem? Só esperando o Flávio entrar aí, daí a gente já começa a discussão, né? O tema de hoje é o tratamento do paciente ortopédico durante essa epidemia aí de Covid, né? Daqui a pouquinho a gente vai começar. O Flávio já entrou aqui, deixa eu convidar ele aqui. Ele está conectando aqui o Flávio. Fala, Flávio. Doutor Daniel, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Tudo em ordem? Maravilha, tranquilo até demais. Então, pois é, né? Esses Verdade. tempos aí a gente tá muito tranquilo mesmo, até mais do que a gente gostaria, né? É verdade, dá para refletir, ver série, estudar, dormir, brincar com as crianças, dá para fazer de Dá pra fazer tudo. de tudo, é. Mas trabalho que Mas, é bom tá difícil. mas e aí, tudo tranquilo? Tudo bem aí de saúde? Tudo em Tudo bem, ordem? família tudo bem, eu também, graças a Deus aí estamos passando aí ileso por enquanto. Então vamos lá. Vamos conversar um pouquinho hoje, Flávio, do tratamento do paciente ortopédico, né, durante essa epidemia. Na verdade, até foi o que me motivou, né, convidar você e fazer essa discussão. Foi uma paciente minha, né, que eu operei o LCA, o ligamento cruzado anterior dela. Foi um dos últimos pacientes que eu operei, faz mais ou menos um mês e meio, 2 meses. E ela está muito em dúvida porque acabou não conseguindo fazer a fisioterapia, né? É uma coisa que... E eu acabo sempre orientando os pacientes quando eu vou... Antes de operar, né, naquela consulta que a gente faz, eu acabo falando que tão importante quanto a cirurgia é a parte de reabilitação, né, no pós-operatório. Se não faz o tratamento completo, realmente o resultado não é o esperado, né? O pessoal acho que está entrando aí, tem um pessoal... Tem um monte de médico, fisioterapeuta aqui, educador físico, pessoal de peso aí. Aumenta a nossa responsabilidade, É né? Eu acho verdade, que enriquece a discussão aí para quem não é da área da saúde, né? é isso aí, bacana ter bastante gente aí de outras áreas, outras especialidades e os colegas médicos, fisioterapeutas, sempre bacana aí. Exatamente. Vamos lá. Bom, eu vou primeiro, como acho que não é todo mundo que me conhece, vou falar rapidamente sobre mim, aí eu quero que você fale um pouquinho sobre você, Flavião, só pra Legal. gente, só para os pacientes, só para as pessoas saberem aí quem é. Eu sou médico, sou ortopedista, né? Me formei pela Faculdade de Medicina do ABC, depois fiz residência de ortopedia na Santa Casa, né? Aí fui preceptor lá, fiz especialização em cirurgia do joelho e foi lá que eu conheci o grande Flávio Brick, aí, o mestre da fisioterapia. Fala um pouquinho mais sobre você aí, Flávio, o que você tem feito, os seus projetos atuais, né? Só para o pessoal ter uma ideia aí, né? Legal, bacana. Primeiro, obrigado pelo convite, aí, pela oportunidade. Achei a ideia bem bacana aí da gente estar conversando nesse período aí tão conturbado para todo mundo. Meu nome é Flávio Brick, eu sou fisioterapeuta, tenho 17 anos de formado, me formei na São Camilo e depois eu fiz uma opção muito boa na minha vida que foi fazer especialização na Santa Casa, né? E aí eu fiz minha especialização, fiquei mais 1 ano e 4 meses lá no grupo de joelho e quadril, né? Que a divisão é diferente de vocês lá na Santa. Depois saí, trabalhei em clínica particular lá no Morumbi, trabalhei no Einstein e eu voltei em 2008 lá como professor, que foi uma das outras melhores decisões que eu fiz na vida, porque realmente, você bem conhece, né? Santa Casa é o berço da ortopedia do Brasil, um hospital referência, e lá a gente encontra diversos tipos de pacientes, diversos casos, aquilo que a gente brinca quando a gente lê no livro que é 1 para 1 milhão, na Santa Casa a gente vê 10 por semana, né? Então a estatística para a gente lá é um pouquinho diferente. Então foi uma escolha muito boa aí, conheci bastante gente interessante, assim como você, e a troca lá é muito interessante, porque é um hospital escola, né? Então a gente aprende com os médicos, com os enfermeiros, com terapeutas ocupacionais, psicólogos, essa interação é super interessante. E aí nesse meio tempo eu fiz bastante coisa legal na minha vida, não posso reclamar não, eu sou muito feliz aí com a minha escolha, com a minha profissão, com tudo que eu Sim. faço. Trabalhei na seleção brasileira, publiquei alguns artigos, abri minha clínica, fiz bastante coisa legal, bastante coisa legal. Atualmente estou como diretor clínico lá do GERF, que é a minha clínica, né? Participo de alguns estudos, não só lá na clínica, como na Santa Casa, algumas parcerias aí no Brasil afora. Então tem bastante coisa legal que a gente vem fazendo ainda,
não só a parte científica, mas a parte clínica também, né? Então a gente tem lá no Jeff uma equipe bem coesa, uma equipe grande, todo mundo estudioso, todo mundo ama o que faz, então a gente enriquece muito aí o dia a dia clínico com essas discussões. Então, com certeza, eu até sou privilegiado, porque eu tenho a opção de realmente encaminhar meus pacientes para vocês, né? E o feedback sempre é muito positivo lá da clínica de vocês. Para quem tem, tô vendo que tem vários realmente colegas fisioterapeutas aqui que já te conhecem, obviamente, muitos ortopedistas também. E quem, nunca teve a oportunidade de assistir uma aula, uma palestra do Flávio, tá perdendo, porque realmente é um cara muito, muito didático, muito bacana e conhece muito da biomecânica, né, dos membros inferiores, enfim, de toda a parte ortopédica aí. Vamos lá, Flavião, vamos começar, cara. Na verdade, o que eu gostaria que você falasse primeiro é como funciona o atendimento fisioterápico, né? A partir do momento que o paciente chega na sua clínica, como que é aquela primeira avaliação que vocês fazem? Fala um pouquinho desse atendimento, porque muitos aqui realmente não conhecem, não sabem como isso funciona, né? Perfeito. A gente sempre preconiza uma avaliação, né? Então, existe até alguns conflitos, alguns pacientes falam, pô, mas o médico já me avaliou, por que você vai avaliar de novo? Ele já falou o que tem que fazer, né? Tem essa ideia. Sim, sim. E, na verdade, são avaliações diferentes, né? A gente Exatamente. não está buscando diagnóstico, a gente está querendo entender o comportamento funcional, né? Então, o diagnóstico cinético funcional que a gente fala. Então, além de colher a história na amnese, igual todo mundo da área da saúde faz, a gente tem uma avaliação funcional muito específica, né? Então, de acordo com o relato do paciente, com as limitações, a gente planeja uma avaliação que ela não é amarrada, então, dificilmente eu tenho uma avaliação padrão, né? Lógico que ela segue alguns parâmetros, algumas diretrizes, mas ela se molda muito no que eu ouço do paciente no meu primeiro contato inicial. Então, é uma avaliação que consiste na coleta da história, uma avaliação clínica e avaliação principalmente aí de desequilíbrios musculares, testes funcionais, mobilidade, ou seja, são vários quesitos que vão me guiando no meu tratamento, porque eu não consigo tratar, sei lá, um paciente com uma dor anterior no joelho, que muita gente chama de condromalácia. O tratamento não é igual para todo mundo. É óbvio que existe um padrão, vamos dizer, vários conceitos muito comuns em todos eles, mas existem as particularidades, que isso é de indivíduo para indivíduo. Então, uma avaliação aí, entendendo bem as limitações, as queixas dos nossos clientes, e aí eu vou ter que fazer uma avaliação voltada para as limitações dele, e a partir desses resultados a gente começa a traçar o nosso protocolo de reabilitação. Então, é uma avaliação presencial, geralmente demora, ela não é rápida, e que me dá muitas informações para eu elaborar o meu protocolo inicial. E ele vai naturalmente se ajustando, né? Eu brinco que a avaliação, muita gente diz isso, a avaliação não é um momento só, né? A gente avalia, reavalia, ou seja, eu fiz uma avaliação inicial, estabeleci os meus objetivos, tracei o meu plano de conduta, vou introduzindo esse protocolo e ele vai alterando, esse paciente vai melhorando, a dor muda para cá, muda para lá, uma queixa que existia no... Aí você vai ajustando, né? Isso, exatamente. Então as reavaliações, elas são constantes, né? É interessante que eu até recebo feedback de vocês, né, sempre que a gente encaminha um paciente para a clínica, e é legal que vocês aplicam os scores, né, e fazem até um comparativo depois no final. E uma coisa que é bem interessante, que infelizmente não é todo mundo que tem a possibilidade, é essa interação, né, essa abordagem mais multidisciplinar, e a interação entre o médico, o fisioterapeuta, depois um segundo momento mais tardio, de repente o educador físico, né? Isso. Isso que seria o ideal, né, para todos os pacientes, mas infelizmente não é uma coisa que todos têm a possibilidade, né? Eu discordo um pouquinho da possibilidade. Eu acho que todos têm a possibilidade. A possibilidade sim. Isso, eu acho que falta organizar, falta fazer, né? Sim. Sei lá, eu quando era moleque, recém-formado, eu ligava para cirurgião, para médico, eu tremia, né? Uma baita besteira, né, cara? Não tinha segurança, né? Falar, vou falar besteira e tal. E isso faz parte da formação. Hoje eu tenho 17 anos de formado, já passei por muita coisa, mas eu acho que, primeiro é o que você falou, a avaliação funcional são os testes funcionais que a gente faz na clínica e os scores. Os questionários servem para não só quantificar, dar uma análise qualitativa e até quantitativa, dependendo do score que você usa, mas justamente ele consegue pontuar ou até me dar informações precisas de como o meu paciente realmente está evoluindo, né? Porque o paciente, se ele estava com uma dor 8 e a dor dele passou para 2, muitas vezes ele fala, tô com dor, tô ruim e tal. E ele não entende que já teve um processo grande de melhora. Então, muitas vezes para mostrar isso para o cliente, né? Então isso é bem interessante também, além de me dar dados, né? E
parte da vontade, da organização, da disciplina do profissional de ter o contato, entendeu? Toda vez que alguém me encaminha, eu faço a avaliação, eu entro em contato, muitas vezes via relatório, via papel mesmo, né? Hoje em dia a gente manda por e-mail, mas pela correria de todo mundo, às vezes eu ligo para você, está ocupado, a gente tem dificuldade de se falar, mas hoje não é desculpa, eu posso te mandar um e-mail, eu posso te mandar um WhatsApp, eu posso Sem fazer dúvida. milhões de maneiras, né? Mas eu acho que essa interação é muito importante. A sua área complementa muito a minha e vice-versa, e tem coisas que eu vou ver e você não vai ver e vice-versa. Então, assim, essa troca é muito enriquecedora. E num momento mais tardio, e às vezes não tão tardio, mas numa interação durante o tratamento, o preparador físico, que é o cara que depois vai levar esse atleta, esse paciente, para objetivos maiores do que a gente alcançou, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é muito, muito importante mesmo. A questão da transição, né? Porque o paciente, né? O cliente, ele vai ter que manter alguma coisa depois, né? E essa, se a gente faz tudo certinho, né? Cada um com o seu papel interagindo, o resultado, quem se dá melhor com essa história toda é o próprio paciente, né? Todo mundo ganha, todo mundo ganha. Exatamente. Flávio, me fala uma coisa, cara, partindo mais pro tema da discussão agora, como que você está enxergando aí o isolamento social, como isso está impactando no seu tratamento dos pacientes? Perfeito. Então, eu estou vendo duas situações, né? Primeiro, assim, o presencial, ele praticamente não existe, né? A gente não está atendendo o paciente presencial. Algumas pouquíssimas exceções, principalmente no caso que você falou, um pós-cirúrgico, por exemplo. Mas, por exemplo, se é aquele paciente que está num pós-cirúrgico de LCA, e ele está evoluindo bem, porque se você orientar bem e ele realmente fizer em casa, ele vai evoluir bem, principalmente nos objetivos iniciais, de ganho de amplitude de movimento, reduzir o processo inflamatório, já começar a despertar a musculatura e tal. Mas tem aqueles pacientes que não evoluem tão bem, que precisa daquele contato mais íntimo, da mão do terapeuta, de uma coisa mais, como é que eu posso dizer, mais passiva, talvez, eu fazendo por ele, né? Sim, Então, sim. esses clientes, muitas vezes a gente está tentando ainda manter um presencial, mas isso é exceção. A maior parte dos nossos clientes, eles já são muito bem orientados. Então, a gente faz a terapia, sei lá, numa terça-feira, e ele sabe o que vai fazer amanhã, o que vai fazer na quinta, o que vai fazer na sexta. Ou seja, já passei exercício, já mantei um monte de vídeo para eles, ele está bem orientado, ele sabe manejar a dor dele. O que é uma vantagem, principalmente nesse momento. Porque muitos deles estão lá em casa, sem o presencial, sem o atendimento, mas ele está conseguindo manter a rotina dele de exercícios, os nossos objetivos estão sendo alcançados e, principalmente, ele sabe a hora que ele tem que tirar, colocar carga, sei lá, tem um paciente que está evoluindo bem no protocolo, mas ele acorda um dia com uma dor maior do que estava, um pouco mais de capacidade, ele vai ter que tirar alguma coisa, acrescentar outra, e Sim. Conforme você vai fazendo isso, orientando, eles têm essa noção, né? Mas, para a gente evoluir, para a gente estar ainda crescendo nesse protocolo, a gente está oferecendo o atendimento virtual, atendimento à telefisioterapia, né, atendimento à distância, online, né? E eu vejo duas situações. Primeiro, uma dificuldade grande dos idosos, né, pela Sim. tecnologia, né? Então, já tive feedback, pô, mas eu não sei mexer, eu não consigo mexer no celular e tal. É um empecilho, é uma dificuldade. E uma outra coisa que, na minha opinião, acontece também é a cultura do brasileiro. O brasileiro não está acostumado com isso. Eu entrei em contato com os pacientes, sugeri o online e falei, mas isso funciona, né? Sim. Pô, você vai lá, você solta, você mobiliza e tal, mas tem milhões de maneiras de fazer isso, o paciente por si só, né? Eu consigo orientar. Eu acho que nunca vai substituir, né? Eu acho que é uma coisa que, na verdade, que está agregando, né? Uma facilidade, né? Exatamente, é a possibilidade para a situação atual, né? É óbvio que não é o melhor dos mundos. Existem situações que são muito parecidas, sinceramente falando. Tem alguns pacientes que você, vendo ele por vídeo, ele narrando o que ele sente, é óbvio que eu vejo também duas situações. O profissional que tem experiência, o profissional que tem pouca experiência, né? Sim. Então, assim, eu tenho bastante tempo de formado. Eu, na seleção brasileira, a gente trabalha com atletas que jogam no mundo inteiro. Então, esse atendimento online, né, essas orientações, esse acompanhamento, a gente já faz há bastante tempo, porque a gente precisa estar acompanhando a atleta, ela vai vir em alguma convocação no futuro e etc. Então, assim, eu já tenho uma prática muito grande com isso. Eu arrisco a dizer... Só não estava oficializada, né? Acho que travou. Tá me ouvindo aí, Flávio? Acho que deu uma travada aqui na conexão do Flávio. Vou esperar um pouquinho aí, ver se ele retorna.
Voltei? Voltou. A gente voltou, deu uma desconectada aí. Você estava falando imagina, da abordagem que você já fazia, né? Mas não era uma coisa tão oficializada com os atletas, né? Que você já fazia esse tipo de tratamento por teleconsulta, telemedicina, fisioterapia, no caso. Fisioterapia, exatamente. Então, assim, como eu já conheço a maior parte dessas atletas, eu já tenho várias avaliações prévias. Eu sei como é que é o corpo dela, como é que são os equilíbrios, e aí eu já tenho uma facilidade. Mas realmente é uma opção interessante, ela é válida, por mais que a gente não consiga pôr a mão, fazer algum teste e tal, eu acho que a literatura, um conhecimento grande da literatura e uma boa experiência já abrevia, já dá um atalho aí para a gente conseguir um resultado, né? Então, eu acho uma opção bem viável. É uma coisa, assim, que na verdade em outros países já está bem mais desenvolvida, regulamentada, inclusive, né? Tanto do ponto de vista médico, quanto do ponto de vista fisioterápico, né? Porque a gente tem percebido que na medicina tem muitos pacientes, a gente também caiu o volume de todo mundo, né? A gente não tem mais visto tantos pacientes. E pacientes como, por exemplo, um diabético, né? Que tem uma doença crônica, né? É um paciente que não pode ficar sem ser visto pelo seu médico, né? Isso. Mesmo porque uma diabetes descompensada é um fator de risco para uma doença, né, do coronavírus mais grave, né? Então, eu acho que é uma ferramenta que a gente tem, né, que lançar a mão para realmente abordar esse tipo de paciente, né? Agora, como é que você tem feito em relação à telemedicina? Por exemplo, paciente que é pós-operatório, que de repente usa uma imobilização, que tem uma abordagem um pouco mais difícil, né, com teleatendimento, no caso. Como que você tem feito com esses pacientes? Isso daí não tem jeito, né? Ele acaba tendo que ir para a clínica, né? Por exemplo, um paciente, vamos dizer, um clássico LCA, né? Sim. Um LCA, se você conseguir orientar bem o paciente, ele consegue fazer muita coisa sozinho. Óbvio que ele não vai ter uma evolução tão boa quanto um atendimento presencial. Mas, por exemplo, você bem sabe, LCA, se perder a extensão, perder a flexão, você não orientar... É muito melhor ele fazer um atendimento desse tipo, por exemplo, do que ficar sem fazer nenhum atendimento, né? Exatamente. Então, assim, paciente que opera e fica 4, 6 semanas sem nenhuma orientação, sem nenhum exercício, ele vai dar problema. A cirurgia dele vai ser comprometida, o resultado lá, depois de meses e meses, vai ficar comprometido. Exatamente. O que a gente tem feito? Como a gente, sei lá, lá na nossa equipe, muitos de nós já trabalhamos há muito tempo, a gente já dá aula, a gente tem material, eu sempre tenho as minhas pastinhas no meu computador das doenças. Então, assim, sei lá, se eu for te orientar um paciente seu no LCA, eu tenho vídeo de ganho de flexão, de extensão, de orientação para gelo, exercícios de isometria, isotonia, ou seja... Você usa até nas suas aulas, né? Você já passa para o paciente, né? Mais fácil. Exatamente. Então, assim, como já dei e dou muita aula, a gente sempre tem bastante material. A minha aula eu gosto sempre de colocar vídeo, fica muito mais enriquecida. Então, eu uso os próprios vídeos justamente para orientar os meus clientes. E o que a gente faz muitas vezes, durante essa teleconsulta, eu gravo a tela. Então, na hora que acaba, eu mando para ele, né? Se ele tiver alguma dúvida em relação àquilo, ele pode acessar depois, né? Ele assiste, eu falo para ele, assiste 2, 3 vezes, eu estou narrando, eu estou orientando, eu estou dando as dicas da qualidade do exercício. Ouve até você decorar, depois você desliga e segue. E aí a gente faz um acompanhamento, 2 vezes por semana, 1 vez por semana, a gente vai evoluindo nesse sentido. Então, assim... é como você bem disse, é melhor do que nada, né? Sem dúvida. É melhor do que nada. Presencial é melhor? Não tenha dúvida, mas a gente consegue atingir talvez 80%, 85% dos objetivos mesmo à distância, desde que você tenha vamos dizer, uma didática e uma maneira fácil do paciente entender, né? O mais fácil, na minha opinião, é mandar vídeos para ele. Sem dúvida. Eu acho, na verdade, que aí na próxima semana, daqui uns 10 dias, a gente da área da saúde vai ter que, talvez, retomando, de certa forma, os atendimentos presenciais também, né? Porque eles fazem muita falta. Eu até tive uma reunião na segunda-feira com o pessoal lá do corpo clínico dos consultórios lá de Alphaville, do Einstein, onde eu atendo. E era uma coisa que a gente estava muito discutindo. Inclusive, o hospital mesmo vai fazer uma obra para melhorar o acesso e mudar, na verdade, a entrada do paciente para não cruzar com o paciente de pronto atendimento, sabe? Mudar todo o fluxo de atendimento do paciente justamente para... o paciente tem que ter essa possibilidade, ele não pode ficar sem os profissionais da área da saúde num momento como esse, entendeu? É verdade, eu acho que a gente teve uma primeira situação naqueles primeiros 15 dias de isolamento,
E o pessoal está entendendo que os 15 dias não são 15 dias. Já foi postergado mais 15, vai postergar mais 15, como a gente vê no mundo inteiro, 2, 3 meses tranquilamente nós vamos ficar dessa maneira. E quando voltar, ninguém sabe como é que vai ser essa volta, né? Vai ser um outro mundo. Exatamente, e não vai voltar tudo de uma vez, então as coisas realmente vão ficar um pouco complicadas aí nos próximos meses, né? É verdade, eu acho que muita coisa vai mudar e até o teleatendimento. Por exemplo, na medicina eu acho que foi igual, né? O nosso conselho da fisioterapia, o CREFITO, ele aprovou o teleatendimento de uma maneira, como uma medida urgente para agora. Então, assim, não tem toda uma normativa, a gente não foi treinado. Então, assim, tem muita coisa que nós vamos fazer, vamos colocar a carroça na frente dos bois, nós vamos fazer meio que atropelando, só que isso vai mudar o comportamento, né? Sem dúvida. Mas foi mais ou menos igual aconteceu com a telemedicina, né? Porque houve uma tentativa de regulamentação há alguns meses, né? E não foi aprovada, né? O conselho não aprovou. E agora fez meio que tudo, não digo nem às pressas, é porque precisava ser feito, né? Então é uma coisa que foi urgente, né? Digamos assim. Exatamente. Mas assim, é uma coisa que eu, né, percebo que veio para ficar e vai ter que ser regulamentada de forma mais tranquila, talvez, quando tudo isso passar, entendeu? Uhum. Né? E é uma ferramenta, né? Uma ferramenta que a gente não pode ser contra a tecnologia, a gente tem que aproveitar a tecnologia. De jeito nenhum. Ela é muito benéfica, né? Essas próprias discussões que a gente tem tido, né? Tem bastante gente fazendo, eu acho que é super válido, assim, os pacientes acabam se informando, né? Leva informação para as pessoas, isso é super, super importante do meu ponto de vista. Isso, e sem fronteiras, né? Sem fronteiras, o Brasil inteiro. Exatamente. País, pessoas de outros países. Eu acho que o acesso é muito mais fácil. Isso, exatamente. Foi uma condição que foi meio que urgente, meio que imposta, meio que atropelada, mas ela veio para ficar, e isso vai passar por vários filtros, várias regulamentações, mas não tenha dúvida que isso vai mudar o nosso jeito de atender os clientes, isso vai virar cultura, e a gente vê, por exemplo, sei lá, bizarros, a gente fazendo aplicativo de festa pelo celular, a minha mãe com 73 anos conversando com as amigas no celular, coisa que a gente nunca pensou. E Exatamente. Isso não vai acabar, isso vai mudar. A gente vai sair de casa e o mundo é outro, não só com a tecnologia, mas valores diferentes. A gente está repensando milhões de coisas na vida aí nesse período, então o mundo vai mudar. Nós vamos sair de casa e o mundo vai ser outro. Deixa eu só te fazer uma pergunta aqui. Eu vou passar depois todas as perguntas aqui que o pessoal tem feito, mas aí, como você estava falando do atendimento da fisioterapia, o Michel, que é um colega médico especializado em coluna, ele perguntou sobre o atendimento domiciliar. Como é que está sendo? Você acha que tem tido volume? Eu acho que é uma coisa, também é uma ferramenta, né, que a gente tem à disposição nesse período de isolamento, né? É uma ferramenta. A gente tem o nosso serviço de atendimento no domicílio lá na clínica, a gente atende, na grande maior parte desses pacientes são pós-cirúrgicos, muitos prótese, talvez seja a nossa maior casuística, vamos dizer assim, e eu acho que é uma possibilidade, porém, eu acho que todo atendimento presencial agora a gente precisa pensar 3 vezes antes de fazer. Porque nós somos vetores, a gente pode levar o vírus para o paciente, muitos deles são idosos. Então... eu ia falar sobre isso, eu acho que o que eu penso em relação a isso é também qual o paciente, né? Isso! Porque se o paciente for um paciente com comorbidades, com doenças crônicas, realmente que entra nos pacientes de risco, eu acho que a gente tem que ficar mais, né, restritivo. Agora, se for um paciente jovem, né, e a gente atende bastante esse tipo de paciente porque é muito esportista, né, eu acho que é válido, né, eu acho que é uma coisa que a gente tem que aproveitar também, né. Exatamente, o atendimento em domicílio hoje não é só para o idoso, né, tem muita gente que prefere pela rotina maluca do dia a dia, para não ter deslocamento, etc. Então é desde idoso até jovem, empresário, a gente atende às vezes em escritório, em casa e tal. Não, a gente vive em São Paulo, em São Paulo, se você, qualquer deslocamentozinho que você faz aí, mais que seja perto, é 1 hora pra você chegar. Aí fica mais 1 hora, 1h30 no lugar, mais 1 hora pra você voltar. Você perde um período inteiro de trabalho, né? É uma exatamente. Que é bem complexa. Eu acho que o momento agora é isso aí, é selecionar bem esses pacientes para a gente também não querer, sei lá, atender todo mundo e arrumar um problema grande aí para esse pessoal e principalmente a gente bolar uma estratégia eficaz para resultado. Por exemplo, um LCA. Se ele ganhar movimento, ele tiver sem dor, ele acordar um pouquinho a musculatura, o resto, lapidar a musculatura, eu consigo fazer isso meses depois, anos depois. Movimento, o problema é o início, né? O início, exatamente. Então, o início precisa ser bem orientado. O cara está indo bem, ele está evoluindo legal, deixa a experiência, um teleatendimento e vai seguindo. O paciente que ele é idoso, com morbidade,
tem que ser a exceção esse atendimento, a não ser, precisa ser aquela, vamos dizer, uma emergência, mas a gente está evitando ao máximo esse tipo de atendimento. Eu acho que é isso, a gente realmente deixar bem direcionado o tipo de paciente e o tipo de atendimento. Se é um paciente idoso, jovem, pós-operatório, não pós-operatório, uma coisa mais crônica, uma coisa mais aguda. O paciente pós-operatório de LCA ficar 6 semanas logo depois da cirurgia sem atendimento fisioterápico, é praticamente certo que ele vai fazer um quadro de atrofibrose, entendeu? Isso, e aí, você tratar isso depois é uma coisa muito mais complexa, né? Com certeza. Bem difícil. Vamos ver. E você, doutor Daniel, como é que estão os seus atendimentos, a sua experiência com teleatendimento ou teleconsulta? Vamos lá. Eu tenho feito alguns... Como você, né? A gente já fazia isso antes, né? Só que não era uma coisa oficializada. Então, muitos dos meus pacientes têm meu contato pessoal, então a gente acaba conversando, né? O WhatsApp, hoje em dia, facilita tudo, né? O que eu tenho feito agora, na verdade, no meu consultório, eu não estou fazendo mais... Estou fazendo poucos atendimentos presenciais, uma coisa bem pontual mesmo. Passei a praticamente todos os atendimentos por teleconferência, né? Uso lá o prontuário eletrônico, tal, as ferramentas que a gente tem à disposição aí para fazer esse atendimento. E assim, eu tenho recebido um ótimo feedback, assim como você, né, dos pacientes, porque os pacientes, eles veem isso como uma comodidade e também como uma questão mais preventiva, né, em relação à doença, à epidemia, né? Isso. Então, eu tenho atuado mais dessa forma, mas, assim, já estou pensando em relação a um retorno não de forma completa, né, mas a gente está pensando num fluxo, como eu mencionei anteriormente, só para voltar a atender mais ou menos, não sei se com um espaçamento maior entre as consultas, enfim, a gente está pensando no fluxo para voltar a atender alguns pacientes de forma presencial também, né? Uma coisa que eu vi que perguntaram aqui em relação às cirurgias eletivas, né? Assim, as cirurgias eletivas é uma coisa um pouco mais complexa. Eu suspendi todas as minhas cirurgias eletivas, né? Mas assim, eu sou ortopedista, né? Então a gente tem um paciente que tem uma lesão do cruzado anterior, como a gente estava conversando anteriormente. Ele não vai ter um impacto tão grande no tratamento, não sendo um atleta de alto rendimento, se a gente operar ele hoje ou daqui a 2 meses, por exemplo, né? Então, é aquela questão de você pensar no risco-benefício, né? Uhum. Então, inclusive foi recomendação da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, né? A gente está seguindo as recomendações das autoridades, né? Então, por enquanto, as minhas cirurgias eletivas estão suspensas, né? Eu estou remarcando as cirurgias para o meio de maio, né? Só para a gente ter esse esperançoso, tá esperançoso. Para a gente ver como é que vai ser, né? Não sei. Mas, se for o caso, também a gente prorroga mais para frente, né? Fratura, trauma, que são coisas que realmente não dá para esperar. A gente tem operado, mas assim, o volume de atendimento de ortopedia dos pronto-socorros, assim, caiu absurdamente, assim. Eu diria que a gente tem equipe que tem porta de pronto-socorro e tudo mais, né? Eu diria que caiu aí uns 80%, 90% o volume de atendimento de pronto-socorro, né? Então, consequentemente, o volume de cirurgias também cai, né? Então, a gente está, inclusive, remanejando equipe, né? Uma coisa que todo mundo está se adaptando aí a essa nova situação, né? É verdade, acho que todo mundo que está nos ouvindo agora está nessa mesma situação. O movimento lá embaixo, muita gente preocupada, o que vai ser, quanto tempo que isso vai durar. Exatamente. E aí é a hora que a gente até vê quem está bem planejado financeiramente, quem tem educação financeira aí. Mas você sabe que eu acho que nem quem estava muito planejado financeiramente esperava uma situação dessa, né? Quem que imagina isso, né? Todo mundo fala, não, você tem que ter 6 meses lá guardado para acontecer alguma coisa. E você ia falar, quando que eu vou ficar 3 meses sem ganhar R$1? Sem então, uma coisa que ia imaginar, né? Isso é uma coisa muito maluca. Muito maluco, tá bem complexo, na verdade, o que está acontecendo aí. Mas, assim, em relação ao consultório, é isso, né? A gente está realmente refazendo esse fluxo todo. E cirurgias eletivas, né? Os pacientes perguntam, mas é isso. A gente nunca vai colocar em risco, né, o bem-estar não só do paciente, da família dele também, o nosso, né, também como médico, né, que acaba frequentando o hospital, né?
E é isso. Agora, tem aqueles pacientes também que tem aquela cirurgia que é eletiva, mas ela tem que ser feita rápido. Pacientes oncológicos, por exemplo, né, com quadros de câncer e tal, que por mais que a cirurgia possa ser agendada, ela não pode esperar 2, 3 meses, né? Com certeza. Então, esse tipo de paciente a gente tem que abordar e tem que resolver. Até estou vendo aqui uma pergunta de um colega que é urologista, o Dr. Ariê, perguntando sobre a demanda que talvez realmente, eu acho que vai sim, vai ter uma demanda reprimida, né, de pacientes quando tudo voltar ao normal, né? Uhum. Pacientes que estavam esperando cirurgias, tal, acho que vai ter talvez um boom de procedimentos, tal, quando tudo isso voltar, né? Verdade, verdade. Eu acho que vai ser sim. Sabe que eu queria conversar um pouquinho também com você, Flávio? Até teve um colega educador físico, que é o Jackson, que me fez essa pergunta hoje à tarde. Porque, assim, a gente está, com relação aos exercícios domiciliares, né? O acesso está muito fácil, né? Se coloca no YouTube lá, sei lá, procura, sei lá, qualquer tipo de exercício, aí o cara consegue encontrar no YouTube. O que você acha em relação a esse tipo de exercício, aos pacientes com alguma patologia ortopédica? Como é que você tem orientado os seus pacientes em relação a isso, Flávio? Na verdade, eu acho que o exercício, para quem tem alguma doença, para quem tem uma queixa, uma dor, ele precisa ser bem indicado, né? Sei lá, eu não tenho dor nenhuma, estou aqui em casa. Se eu quiser pegar um programinha aí na internet e fazer algum exercício, eu acho que se eu souber respeitar os meus limites, eu vou ter mais benefício do que malefício, né? Então, sim, o exercício não precisa ser tão específico, mas para quem tem dor, pegar um YouTube da vida e pegar um exercício para fazer, não necessariamente isso daí vai ser bom e às vezes vai até prejudicar, né? Então, eu sou contra esses exercícios em massa, que eu vou lá, divulgo um exercício, todo mundo pega e começa a fazer. Talvez, assim, no caso desse nosso colega aí, preparador físico, dele entrar num aplicativo, tipo o Zoom, que ele consegue colocar todos os alunos dele lá, fazer um programa de exercício junto, sei lá, que seja um pilates, que seja um funcional e tal, eu acho bem viável. Ele tá vendo, ele tá lá para responder, para corrigir, etc. Isso eu acho bem legal. Mas essa coisa que, principalmente nos primeiros 15 dias, que você abria as redes sociais, tinha exercício de um jeito, exercício do outro, levanta da cadeira, pega a garrafa da água e tal, eu acho que muita gente nesse contexto aí começou e apareceu uma dorzinha e parou, tá quietinho agora, que é com medo de fazer, né? Então eu acho que tem que ter alguns critérios, por mais que se você não tem nenhuma doença, não é o caso dos nossos clientes, não tem nenhum problema, você tá sem problema nenhum, fazer um exercício em casa, levanta e senta da cadeira, agacha um pouquinho aqui e ali, eu acho que tem mais chance de dar certo que dar errado. E também tem aqueles pacientes, né, que é um pouco mais complexo, que sempre foram muito sedentários, né? Porque talvez não tinham tempo de fazer o exercício. E agora estão em período de quarentena e resolvem fazer o exercício, né? É verdade. Então, esses pacientes também têm que tomar cuidado, até do ponto de vista cardiovascular, né? Uma coisa que assim, eu acho que fazer uma coisa em excesso sem uma orientação é um pouco perigoso, inclusive, né? Então tem que tomar bastante cuidado. Flávio, vamos ver aqui, eu vou dar uma olhadinha aqui se tem alguma pergunta. Tem várias, na verdade. Vamos ver se eu consigo subir aqui. Aí a gente vai conversando direcionado pelas questões aqui. Vamos lá. Perfeito. Tem bastante gente acompanhando, muito legal. Vamos lá. Deixa eu virar aqui, ó. Aí é uma questão mais técnica, o Paulinho. Perguntou sobre o nosso posicionamento, né? Quanto tempo em média após a cirurgia de LCA com o menisco vocês indicam iniciar a fisioterapia? Assim, eu vou responder rapidamente, não é sobre muito tema aqui da nossa discussão, mas assim, o quanto antes, na verdade, né, Fábio? É uma coisa que antigamente tinha aquela ideia, né? Preciso ficar imobilizado, não preciso. Hoje em dia, pós-operatório de LC, de cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior é imediato, assim, ao início da fisioterapia, né? Eu acho que talvez possa até comentar, isso na verdade poderia ser um tema de uma outra discussão, que depende da técnica de reconstrução do ligamento, do LCA, né? O que você utiliza para fisioterapia e tal. Mas fala um pouquinho aí sobre essa questão do Paulinho, por favor, Flávio. Legal. Não tem como a gente não entrar em alguma coisa mais específica, né? Todo mundo ama joelho, vai vir perguntar de doença.
Mas eu concordo plenamente com você. A reabilitação precisa começar o quanto antes. Quanto mais eu espero, mais eu vou perder e depois eu vou Inclusive, desculpa te cortar, mas eu recomendo para meus pacientes, enquanto a gente programa a cirurgia, já iniciar a fisioterapia. Isso ajuda muito no pós-operatório, né? Perfeito. Eu acho que esse programa pré-cirúrgico, né, um programa não só de ganho de mobilidade, etc, mas de orientação. Falar, ó, quando você operar vai ser assim, tá vendo isso que a gente tá fazendo? Já vale a pena você começar em casa. Se você tiver dificuldade, sei lá, operar na quinta-feira e tiver dificuldade de achar fisioterapia no final de semana, por exemplo, você já vai fazendo e tal. Isso. Então, assim, a história da ortopedia, das cirurgias, foi cada vez usando menos imobilização, mobilização precoce, etc, né? Caso de fratura, tinha a doença da fratura e etc. Ou seja, o mundo inteiro sabe hoje que a gente precisa mexer precoce, estimular precoce, tudo quanto antes. Então não tem que ficar em casa, não tem que esperar. Eu vejo isso muito. E desculpa, mesmo quando a gente, por exemplo, faz uma cirurgia de reconstrução do cruzado posterior, né, que o paciente fica imobilizado por um período, cara, se não tiver a fisioterapia junto, é tragédia, não dá certo, a cirurgia dá errado, né? Exatamente. A gente fala do LCA porque todo mundo gosta, todo mundo fala muito, é muito comum, mas a LCA, na minha opinião, é fácil perto de outras coisas, né? Sem dúvida. LCP, se você colocar o brace que tem que colocar e não fazer uma ADM com os cuidados dessa ADM, vai dar problema mesmo, né? Então, uma fratura de planalto, se você não começar a fazer alguma coisa muito precoce também, vai dar problema muito precoce. Então, assim, mobilização precoce, fisioterapia precoce para praticamente todas as cirurgias. Mas é fato que não precisa ser num contexto presencial. Se você souber orientar o paciente, ter como é que eu posso dizer, coragem de fazer, porque às vezes o paciente fica com medo, né? Sim. O acompanhante fica com medo, o marido, esposa, etc., fica com medo de fazer, né? Aí é um problema, mas a gente consegue, se a gente orientar aí o paciente, quem estiver do lado conseguir ajudar, a gente consegue resultados muito interessantes. E o que a gente vai ter que lapidar, a gente faz isso depois que acabar essa pandemia. Até então, a gente precisa evitar as grandes complicações. Sem dúvida. Teve mais uma pergunta, mas também é mais técnica, não vai ter como a gente responder, do Cleidmar Handball, que deve ser um atleta de handball, perguntando a relação do tratamento em relação ao vasto lateral e a pata de ganso. Aí não vai ter jeito, Cleidmar, você tem que passar por tem que diagnosticar certinho, é difícil falar o tratamento assim, dessa forma, né? Mas obrigado pela pergunta aí, vamos ver aqui. Manda inbox aí pro Dr. Daniel, para mim, a gente vai conversar. Pode mandar, a gente vai discutindo, sem problema nenhum. Isso. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Aqui o Landim que perguntou aqui se a gente é contra a paralisação dos procedimentos eletivos, que é o que a gente estava conversando, né, há pouco tempo aí, que na verdade vai ter que ver caso a caso, né, e ver como é que vai estar sendo a orientação das autoridades também. Alguns procedimentos não tem como parar, outros vão ter que dar uma esperada aí, não tem jeito, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Aí o pessoal falando bastante do atendimento, do teleatendimento, né, que eles acham que vai ser uma coisa que vai ficar, né, para depois que é o que a gente estava conversando também. Isso com certeza vai ser a gente vai poder tirar algumas coisas positivas, eu acho, de tudo isso, né? Então acho que talvez a facilidade que gera o teleatendimento vai ser um legado, né, dessa epidemia aí, do nosso isolamento, né? Voltei? Acho que o Flávio deu uma travada aí de novo. Voltou aí? Voltou. Voltei? Voltou. Voltei, né? Bem como você disse, não é cultura nossa do Brasil. Em outros países isso já é super desenvolvido. É óbvio que nós vamos passar por um processo de lapidação, amadurecimento, e isso vai ficar, ele veio para ficar, e que isso é muito vantagem, né? Sei lá, a gente mora em São Paulo, capital. Aqui você tem tudo a toda hora, mas, sei lá, pessoas que moram em lugares mais afastados, que muitas vezes não têm condição de se deslocar ou não tem um profissional perto, pô, isso é mais do que necessário. Eu acho que a gente só acelerou alguma coisa que era inevitável. Exatamente. E aquela questão, eu acho o que a gente conversou, nunca vai substituir o atendimento presencial, né? Mas eu mesmo no consultório, muitas vezes a gente faz uma primeira avaliação, né? Um paciente novo, primeira consulta. A gente faz toda a questão da anamnese, né? Examina bem o paciente para formular as hipóteses diagnósticas e, geralmente, quando precisa, a gente solicita alguns exames de imagem, né? Para ajudar. E muitas vezes, quando o paciente retorna com esses exames,
a gente não necessariamente examina o paciente de novo. Claro, examina se houver uma necessidade, né? Se tiver mudado alguma coisa, o paciente com uma nova queixa, alguma coisa do tipo. Mas é um exemplo, né, de um tipo de atendimento que funcionaria tranquilamente por teleconsulta, entendeu? O retorno, né? Isso. Exatamente. Exatamente. Vamos ver aqui. Eu acho que um ponto interessante, assim, hoje, para quem não estuda, está perdido, né? Porque as pessoas que estudam, elas têm base, por exemplo, pega um paciente com uma tendinopatia glútea. A gente sabe que esses pacientes têm fraqueza de glúteo, que eles têm Trendelenburg. Lógico que não é para todo mundo, mas os estudos que avaliam várias pessoas, a conclusão é a maioria tem esses equilíbrios que são muitas vezes padrão. Então, para quem estuda, para quem tem experiência, muitas vezes com um olhar mais apurado, ouvir bem uma queixa, você não precisa pôr a mão necessariamente para falar, pô, ele está apontando o tendão do glúteo, quando ele coloca o pé no chão é parecido com o single leg stance, quando ele vai fazer quando ele deita de lado é igual ao teste de palpação, que são testes sensíveis específicos. Ou seja, eu ouvindo a história com o conhecimento que eu tenho, eu muitas vezes consigo ser bem assertivo mesmo sem encostar, mas preciso estar preparado. Claro, e você pode orientar, falar, olha, assim, eu não consigo realmente entender o que está acontecendo com você dessa forma. Então você vai ter que vir na clínica, no meu consultório, para a gente poder conversar um pouco melhor. Pronto. A gente tem que ter essa sensibilidade também, né? De reconhecer a limitação e passar isso para o paciente, né? É isso aí, não é para todo mundo, com certeza não é para todo mundo. Exatamente. Vamos lá. Aqui o pessoal falando que realmente alguns pacientes precisam de atendimento presencial e tal, né? Aí o pessoal está falando bastante desse teleatendimento que vai permanecer aí Aí o Michel fez um outro comentário aqui falando da diminuição do pronto-socorro, que também demonstra a quantidade de pacientes que de repente não precisariam estar. Isso é um negócio interessante de a gente falar, que realmente, né, a gente vê essa diminuição tão grande. E isso indica para a gente que, às vezes, o paciente acaba se dirigindo a um pronto-socorro, que é um ambiente, de certa forma, não tão adequado, né, para muitos atendimentos ali, porque ali é caso mais urgente, né, caso grave, e os pacientes acabam até se expondo a determinadas coisas que eles não precisariam se expor, né? E quando a gente tem uma parada dessa, a gente realmente só, na verdade, concretiza esse dado, né? Eu acho que é uma coisa a se pensar aí para depois também, né? Exatamente. É cultura do brasileiro. Primeiro que pronto-socorro é aquele atestado para quem abusou no final de semana e faltar na segunda. Tem isso também, né? Finge que está travado e tal. E tem uma coisa, o brasileiro não quer marcar consulta, ele quer tudo para agora. Vamos para o pronto-socorro que eu tô com uma dor, não, que marcar consulta, vai demorar, já vai no pronto-socorro e resolve. E muitas vezes ele está entrando num ambiente que ele pode pegar algumas doenças, ele está suscetível a esses... não é o melhor ambiente do mundo. Eu acho assim, tem uma questão de facilidade mesmo, que eu acho que, claro, no pronto-socorro a gente acaba resolvendo, o paciente pode resolver, né, muitas vezes. Tem a questão do risco, né? Tem a questão também que muitos pacientes têm uma dificuldade em conseguir uma consulta com um especialista, isso é uma realidade. A gente até tem uma amostra viciada, né, Flávio, que a gente está acostumado aqui com São Paulo, e mais na região central, assim, e realmente a gente tem uma amostra viciada de pacientes. Mas até muitos pacientes me abordam aqui por direct, tal, de Nordeste, região Norte do Brasil. E aí eu percebo, cara, a dificuldade que é de você conseguir uma consulta com um especialista em alguns lugares do nosso país, entendeu? Perfeito. Então, isso daí a gente tem uma coisa também que a gente tem que pensar. A gente tem muitos, como pode... as regiões são muito diferentes, né, cara? Então a gente tem que ficar atento em relação a isso aí, não tem muito jeito. Verdade, bem lembrado. Aí tem aqui, eu passei um colega fisioterapeuta aqui, Lucas Bittencourt, falou que tem uma atleta de futsal que sofreu uma lesão de tornozelo hoje e está realizando exercícios aleatórios no YouTube, que é o que a gente estava conversando, né? Uma coisa que é perigosa, né, pô? Sim. Aqui uma outra colega, a Bianca, falando que esses exercícios em massa vão gerar lesões em massa. Com certeza. Né? Com certeza, concordo. Cadê aqui? Que mais? Aqui um outro colega ortopedista também, especialista em ombro, que é o Guilherme, perguntando assim se é possível fazer a fisioterapia por telemedicina, a telefisioterapia que a gente comentou também, né? Que é possível e vai continuar provavelmente depois dessa epidemia. Eu tenho uma pergunta para você aqui, Flávio. Mano. Uma pergunta polêmica. Eita, lá vem. Flávio, conservador versus cirúrgicos de LCA. Qual a sua opinião e os caminhos para definir a intervenção?
Se discute muito isso em congressos, né? Não, por isso que eu falei que é polêmico, né? Exatamente, exatamente. É uma questão muito interessante para a gente discutir. É óbvio que a gente, aqui no Brasil, segue uma linha muito Desculpa americana. só te cortar, Flávio, porque depois eu até vou comentar também que o Guilherme, que é esse mesmo colega ortopedista que eu te falei, perguntou a mesma coisa para mim aí, sobre lesões parciais do LCA. Comenta primeiro, depois eu comento. Não, legal. A gente aqui no Brasil, a gente segue uma linha muito americana, que é o LCA é cirúrgico. A Europa, principalmente o pessoal na Noruega fala que mostra para a gente aí alguns estudos que tem pacientes que se beneficiam muito também de um tratamento conservador. Eu acho, na minha opinião, eu não tenho uma experiência muito grande com pacientes não cirúrgicos. A maior parte dos pacientes que eu atendo fizeram cirurgia, mas geralmente esses pacientes que se beneficiam do tratamento conservador são pacientes que, primeiro, não são atletas, não têm movimento de pivô na rotina de atividade dele, do dia a dia, né? O esporte, geralmente pessoas que correm, que fazem movimentos mais lineares, vamos chamar assim, eles se beneficiam mais. Mas eu vou te falar, eu já vi muitos atletas com LCA rompido, ruptura total, e que jogam sem limitação nenhuma. A gente teve até um caso, uma vez, uma atleta que foi passar por uma avaliação inicial lá com a gente. Aqui na seleção é comum, né? Todos os atletas passam por uma triagem antes de começarem os treinos. E o ortopedista que estava lá com a gente, ele identificou uma lesão, um teste de Lachman positivo sem stop, né? Fez a ressonância, ali se rompido, e ela tinha uma história do entorse há 5 anos atrás, que provavelmente foi nesse momento, e ela jogava em alto nível, tanto é que estava numa seleção brasileira, e não sentia instabilidade nenhuma. Então, se o paciente ele está sem queixa de instabilidade, eu acho que vale a pena. Os estudos mostram que as lesões associadas, as lesões que vêm em decorrência desse LCA, ela vem na mesma quantidade de pessoas que operaram e que não operaram. Então, é um assunto muito polêmico. Eu acho que tem chance, sim. A gente precisa entender melhor quem são esses pacientes, porque até o próprio grupo da Snyder, o pessoal que estuda muito isso, não consegue definir, através de uma avaliação, quem realmente compensa e quem realmente não compensa. Mas é um assunto aí para talvez aí a gente entrar numa outra live aí que a gente consegue mostrar esses estudos, discutir mais aprofundado. Sim. Mas eu vejo que existe essa possibilidade, os estudos mostram isso, sim. Eu acho que é uma questão, eu acho que tem espaço. A primeira questão que a gente tem que levar em consideração é a queixa do paciente. Isso. Porque se o paciente ele tem uma queixa de muita instabilidade, principalmente aqui, como você falou, os pacientes que fazem exercício, que o gesto esportivo envolve mudança de direção, que são os pacientes geralmente que têm mais queixa de instabilidade, esse paciente aí, eu acho que ele é mais difícil de ser tratado de forma não cirúrgica, né? Porque realmente, muitas vezes o paciente que tem essa queixa de mais instabilidade não tem só a lesão do cruzado anterior. Então ele talvez tenha uma lesão aí do complexo anterolateral, talvez do menisco medial ou menisco lateral. Então são até de cartilagem muitas vezes pela instabilidade maior, né? Então acho que tem muita coisa a ser levada em consideração. Os trabalhos para avaliar isso são trabalhos que são muito difíceis de serem feitos, porque um paciente com a lesão que não tem tanta queixa não vai ter um problema hoje, ele vai ter um problema daqui a, assim, de repente uma artrose mais precoce, né, o que a gente acaba vendo mais, mas isso daqui 15, 20 anos, entendeu? Isso. Então são trabalhos realmente difíceis de serem realizados. Agora, o que eu levo em consideração como ortopedista, né, vejo muito essas lesões de joelho, é realmente a queixa do paciente e o exame físico, né? Tem o exame físico que, você falou do teste de Lachman, né? Para quem não sabe, o teste de Lachman avalia a estabilidade anterior do joelho, né? A suficiência do ligamento cruzado anterior, e eu acho que tem a questão da estabilidade anterior só e a rotacional também, que a gente avalia no exame físico. Acho que a queixa e exame físico realmente direcionam bem o nosso tratamento aí. E esse ponto que você tocou, ele é super importante. O paciente que compensa, né, aquele literatura chama de Coopers, né, ele é o cara que não tem instabilidade, ele não tem queixa. Ele fala, meu joelho não escapa, ele não sai do lugar. Né? Eu tenho ruptura, eu tô fraco, eu tenho umas dificuldades. E você fala, quando você desce escada, anda, dá um girozinho, tem aquele paciente que fala, cara, eu desço escada, meu joelho escapa, eu viro, meu joelho escapa. Esse cara já tá fora, esse cara não é compensado. E esse paciente aí, é um paciente que a gente não nota tanta perda de massa muscular, né? Um paciente porque não tem tanta instabilidade. Exatamente, exatamente. Essa atleta que eu citei, e eu conheço milhões de fisioterapeutas do esporte, cada um tem um caso para contar, muitas vezes você vai avaliar ele funcionalmente, ele tem déficit, ele não é
não tá perfeito. E aí é uma coisa que intriga a gente. Ele não tem o ligamento, ele não tem uma função maravilhosa e ele não sente nada, ele joga. Essa atleta tinha 20% de quadríceps, um hop de 15% de diferença, ou seja, não tá perfeito, 20% é uma diferença importante de força de quadríceps, e a queixa dela, ela descobriu naquele momento que ela tinha uma lesão cruzada. Até então, torci o joelho, inchou, voltei, nada aconteceu, segui minha vida. Porque são atletas que muitas vezes não têm suporte, não conseguem auxílio médico, não tem exame, desincha, não tem estabilidade, ela tem... Segue a vida, certo, né? Segue a vida, exatamente. Elas compensam. Eu acho que a gente vai ter que marcar depois uma só para falar de LCA, reabilitação e tudo mais, que é um tema realmente muito, muito extenso e mais técnico, né? Então, exatamente, vai ser um prazer, vamos marcar com certeza. Vamos marcar. Tem outro paciente aqui perguntando de lesão de flap meniscal. Só perguntas mais técnicas, né? Mas é claro que elas apareceriam, mas o flap meniscal tem que ser avaliado, tem que ser examinado, né? Tem que ver se o travamento do joelho é por conta do flap ou não. Ele fala que tem inchaço aqui no joelho. Não dá pra falar, tem que examinar. Esse tipo de situação não tem jeito, a gente tem que examinar bem o paciente e depois avaliar também, muitas vezes, o exame de imagem de ressonância magnética. Né? A nossa live é para falar mais desse momento do Covid e tudo, provavelmente nós vamos marcar outras. E quem tiver interesse aí, manda pra gente inbox, a gente vai respondendo. Tanto exatamente. Eu, Daniel, com certeza a gente está super à disposição aí. Estamos com tempo para fazer também, né? Então vai ser até mais ágil. Eu vou te falar que até uma pergunta que eu esqueci de fazer, que eu tinha colocado aqui no meu roteiro, que foi o Dr. Guilherme também, que é um outro colega ortopedista. Flávio, como o ortopedista deve fazer o pedido de fisioterapia? Que é uma coisa que, cara, gera bastante dúvida, porque a gente sabe que o fisioterapeuta faz aquela avaliação inicial, obviamente ele tendo o diagnóstico, ele vai avaliar e vai saber fazer o tratamento, vai entrar no protocolo ali e vai fazer. Como que você julga que é um modelo correto que o ortopedista deve fazer o pedido de fisioterapia para o paciente encaminhar para o fisioterapeuta? Perfeito. Eu acho que isso é um assunto interessante, porque muitos de nós, fisioterapeutas, meus colegas, eu me encaixo nisso, às vezes vem aquele pedido, faz isso, aquilo, e a gente não gosta, a gente fica bravo. Mexe lá no ego, pô, estudei, eu sei e tal. Então, eu particularmente, eu gosto daquele modelo de Santa Casa. Um diagnóstico bem dado. Por exemplo, paciente com lesão no menisco. Qual menisco? Corno anterior, corno posterior? Qual lesão, né? Qual lesão, né? Então, assim, isso vai direcionar um pouco a minha reabilitação. Eu tenho a amplitude de movimento que eu vou jogar carga mais no corno anterior, amplitude de movimento que eu jogo mais no corno posterior. É uma lesão de cartilagem. Onde é que ela tá? Ela tá na troca, tá na patela e tal. Isso me auxilia muito. Então, ser um pouco mais, como é que eu posso dizer, mais minucioso no diagnóstico. Por exemplo, lesão no manguito, né? Quando eu era jovem, eu falava, pô, o manguito tem 4, pô, qual que é? Até eu entender que ele tá falando supra, a maior parte das vezes. Sim. Mas não entendia, né? Então, assim, mais do que falar o que a gente tem que fazer, é justamente ser mais detalhado. Eu fiz uma cirurgia. Como é que foi a cirurgia? Qual enxerto você usou? Né? Sei lá, tô falando de LCA, né? Sim. Mas isso é mais específico. E alguma coisa que você achou lá dentro. Pô, Flávio, eu fiz lá um LCA, mas tinha uma lesão muito grande, uma lesão condral grande. Mexi, fiz uma microfratura, não mexi, onde ela estava, etc. E isso me traz muita informação, né? Mas você sabe que, eu vou te falar, até desculpa te cortar, até eu faço o pedido dessa forma aí que você está acostumado a receber, mas sabe que às vezes o paciente no consultório, ele fala, pô, doutor, você não vai colocar aí o que tem que fazer e tal? A gente tem que explicar também, né? Tem que falar, olha, da mesma forma que você está me explicando, eu explico para o paciente. Fala, não é assim, o fisioterapeuta vai te avaliar, vai ver certinho o que vai precisar ser feito, né? E o que eu tenho que colocar é o diagnóstico preciso para ele se basear nisso para direcionar seu tratamento, né? Perfeito. E uma coisa que eu acho legal colocar são as restrições, né? Por exemplo, não faz esse movimento, tanto tempo de... Porque assim... você gosta de tirar a muleta com 2 semanas no LCA. Sei lá, tô chutando, né? Tô dando um exemplo, na verdade. Até sei o que você gosta. Mas assim, tem gente que fala, não, a hora que quiser. Tem médico que fala, não, brace pé no ar. Né? Então assim, eu não brigo. Não fui eu que fiz a cirurgia. Igual sutura de menisco, né? Isso, que a gente tem feito bastante atualmente. Exatamente. Então assim, eu vou fazer também o advogado do diabo aqui também. Tem muito profissional que pega um LCA e ele não tem base para começar uma reabilitação e aquela dicasinha seria válida. Ajuda, né? sim, então, eu concordo. Então, o que eu falei no começo, né, que não é todo mundo que tem a oportunidade que a gente tem, né, de fazer um tratamento mais, assim, multidisciplinar completo, assim, para o paciente. Isso realmente é bem importante. Deixa eu ver aqui mais perguntas aqui, que daqui a pouco o Instagram derruba a gente aqui. Só tem 1 hora, né? Isso, exato. Vamos lá.
Ah, o que é o JuMV. Quem gosta de terapia manual acaba sofrendo com a questão do teleatendimento, com certeza, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Talvez aí ampliar o leque aí, mais hands-off do que hands-on. Até o Dr. Luiz Fernando Salles também, que é um colega que eu opero bastante com ele, falando que do ligamento cruzado na lesão, né, parcial do LCA, que é assintomática. Então a gente conversou aqui, ele trata de forma conservadora, com certeza. É isso aí. Abraço para todos eles, doutor Guilherme, doutor Michel, doutor Luiz. Conheço essa turma aí. Com todo... interagi muito, aprendi muito com todo mundo aí. Bate muita saudade da Santa Casa lá. Ah, sem dúvida, com certeza. Vamos ver aqui o que mais. Tem alguma coisa aqui. O Guilherme, que é esse colega aí, ele trabalha bastante com medicina do surf. É legal, bem interessante. Ele estava perguntando aqui do LCA parcial no surfista profissional. Eu acho que quando é atleta de alto rendimento, cara, é uma coisa que a gente tem que ser um pouco mais agressivo no tratamento. Pelo menos é isso que eu penso, entendeu? Mas acho que mesmo assim a gente também tem que levar em consideração a questão do sintoma. O surf é um esporte que envolve muito movimento rotacional do joelho. Então, talvez até uma lesão parcial para um atleta de alto desempenho pode impactar bastante, né? Então acho que tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? O atleta de alto desempenho, ele muitas vezes a gente não tem muita chance para errar, para testar. Então, tem que ser um pouco mais agressivo, talvez. Exatamente. Até para resolver, né? Atleta de ponta profissional do futebol que eu trabalho, ou machucou LCA, opera. Eu nunca vi ninguém no futebol, pelo menos na minha experiência, falar: vamos tentar ver, vamos esperar, vamos ver se ele compensa, porque não é uma regra. Pode ser que você tente 6, 8 semanas e o cara evolui com instabilidade e fala: pô, por que não operou antes? Perdemos mais 2 meses. 6, 8 semanas um atleta de alto desempenho é muito tempo. Exatamente. Não tem como. No esporte competitivo, praticamente não vejo nenhuma dessa situação, não. A não ser que a natureza fez por si só. Aí tem um paciente aqui, o Armando, perguntando se a condromalácia dá para tratar em casa. É aquilo que a gente conversou, né? Assim, eu acho que já tendo feito um pouco de fisioterapia, sabendo mais ou menos o modelo de exercício, tendo uma orientação do fisioterapeuta, eu acho que é possível fazer alguma coisa em casa e progredir, né? Tá aí uma doença que dá para fazer em casa mesmo, dá para fazer numa academia. Se você conseguir fazer uma teleconsulta, orientar bem, entender, replicar com ele alguns exercícios, ver como é que ele reage, a gente consegue muitas vezes fazer isso à distância tranquilamente. Não é um bicho de 7 cabeças como todo mundo fala, não. Exatamente, o pessoal está comentando aqui. O Guilherme Marques, que é cirurgião de mãos, deve conhecer também o pedido com diagnóstico e tratamento detalhado, né? Alguma coisa alguma restrição, que é o que você comentou, acho que é suficiente. Aí o protocolo a cargo do fisioterapeuta, ou terapeuta ocupacional, no caso dele, que faz mão, que também tem uma parceria grande com eles, né? É isso aí, eu concordo com isso mesmo. Tem que ser um diagnóstico bem detalhado, as restrições. E a gente vai bater um papo, vamos trocar ideia, falar: pô, eu prefiro que você não faça isso, eu acho melhor fazer isso daqui a pouco. A gente chega num consenso. O protocolo, o meu protocolo muitas vezes é diferente do seu, que é diferente de um colega que estudou com você, que é diferente de um colega que estudou comigo. E são minúcias, são detalhes que um prefere de um jeito. A gente chega num consenso. Eu vou só responder aqui um colega que é o Dr. Fabrício, que é um infectologista, um amigão meu também, perguntou sobre as doenças infecciosas que podem provocar artrite no caso da Covid. Acho que é uma coisa que ainda não está bem definida, né? As doenças articulares, geralmente infecciosas, são infecciosas mais graves, né, do ponto de vista de uma infecção aguda, uma artrite séptica, né? São problemas muito graves que a gente tem que tratar de forma muito rápida, né? A gente não tem estudo ainda demonstrando se tem algum acometimento articular, aparentemente é mais sistêmico, não pega tanto a articulação, mas é uma coisa que a gente vai ter que estudar mais para frente, né? O pessoal está perguntando bastante de LCA. Acho que a gente vai ter que fazer uma discussão de LCA, viu, Flávio? Manda a galera colocar aí nos comentários, mandar pra gente. A gente monta uma depois, Exatamente, vamos fazer uma por semana, estamos com tempo para isso e a gente vai batendo papo. Flávio, cara, o Instagram vai derrubar a gente aqui, cara. Quero te agradecer, tá? Eu te agradeço. Tem um minuto e meio aí de live. Cara, quero te agradecer pela disponibilidade, tá? Você é um cara super gente fina, super parceiro. Vamos ver se a gente combina outras mesmo, a gente decide alguns temas aí e conversa. É isso. Muito obrigado pela participação. Estou à disposição, à sua disposição, à disposição do pessoal lá da clínica lá de Genópolis também, que, pessoal, conheço vários lá, são super gente boa também. E a gente tem essa possibilidade, felizmente, de tratar bem nossos pacientes aí. Vamos ver se a gente passa também, né,
epidemia aí logo, né? E volte com tudo aí. É isso aí. Eu só tenho a agradecer o convite aí a todos que estão nos assistindo aí, nos ouvindo. Torcer, espero que todo mundo esteja bem, família. Torço aí para que isso acabe logo, que a gente saia bem, nossas famílias. Muita força aí para todo mundo. E obrigado pela parceria aí, doutor Daniel Eterna. Tamo junto. O que você precisar me chama. Vamos fazer mais live, é agradável. Você é um cara de gente boa. E se cuidem. Tchau, tchau. É isso aí. Se cuidem, galera. Abraço.